Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para estudo desta semana na Escola Bíblica Dominical, lição 8, o Deus é Espírito Santo. E para reflexão nesta manhã, como também em o nosso culto doméstico de hoje, leitura diária, 2 Tessalonicenses 2:13, que temos como epígrafe: o Espírito opera a santificação do crente. A Bíblia, com clareza e poderosa como é, ela nos diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Queridos e queridas irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a vida cristã não é apenas sobre começar bem, mas sobre permanecer crescendo até o fim. Muitos entendem a salvação como um ponto de partida, mas esquecem que ela também envolve um processo contínuo de transformação. O apóstolo Paulo escreve aos crentes de Tessalônica em meio a perseguições e confusões doutrinárias. No capítulo 2, ele fala sobre o mistério da injustiça, versículo 7, e o engano dos últimos dias. Porém, no versículo 13, ele fala um contraste glorioso. Enquanto o mundo caminha para o engano, a igreja caminha para a santificação. E aqui nós precisamos compreender a interpretação da palavra de Deus, quando ele, o apóstolo, faz esse contraste glorioso. Hoje meditamos nessa verdade. É o Espírito Santo quem opera a santificação do crente. A santificação do crente é uma obra contínua e sobrenatural realizada pelo Espírito Santo na vida daqueles que foram salvos pela graça. A santificação é parte do plano eterno de Deus. A Bíblia diz: por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Por ter Deus vos elegido. Oh, aleluia! Paulo afirma que a salvação não é acidental. Ela faz parte do plano eterno de Deus. A eleição aqui revela que a obra de santificação não começa no homem, mas em Deus. A palavra santificação, oh, glória ao Cordeiro, significa separação, consagração. Desde o princípio, Deus determinou não apenas salvar, mas transformar. Segundo o ensino sistemático das Escrituras, teologia básica, a salvação possui 3 aspectos: justificação, passado; santificação, presente; glorificação, futuro. A santificação é o processo atual no qual Deus molda o crente à imagem de Cristo. Romanos 8:29. Se, meu querido irmão e irmã, a santificação faz parte do plano eterno, então ela não é opcional. Quem foi salvo por Deus
será transformado por Deus. Assim como um arquiteto não apenas projeta a casa, mas acompanha a obra até o acabamento, Deus não apenas salva, Ele aperfeiçoa. Você tem permitido que Deus continue a obra que Ele começou em você? A santificação é operada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, em santificação do Espírito. Paulo é claro, a santificação é do Espírito. O agente ativo da transformação é o Espírito Santo. Não é esforço humano isolado, não é legalismo, não é aparência externa de maneira alguma. O Espírito convence do pecado. João 16:8 habita no crente. 1 Coríntios 6:19 produz fruto. Gálatas capítulo 5, 22 e 23 transforma de glória em glória. 2 Coríntios 3:18 como ensina a pregação e pregadores, o verdadeiro cristianismo não é moralismo externo, não, mas obra interna do Espírito. Santificação não é perfeição instantânea, mas progresso contínuo. Onde o Espírito habita, o pecado não governa. Um ferro frio não pode aquecer outro. Só quando está em contato com fogo é que transmite calor. O crente só vive em santidade quando permanece em comunhão com o Espírito. Você depende do Espírito ou apenas do seu próprio esforço? A santificação caminha junto com a fé na verdade. A Bíblia diz, e fé da verdade. A santificação está ligada à fé da verdade. Não existe santificação sem verdade bíblica. Em contraste com os enganados do versículo 10, que não receberam o amor da verdade, o crente vive pela fé, fundamentada na palavra de Deus. A verdade santifica. Jesus disse em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Espírito usa a palavra como instrumento de purificação. Por isso, santificação e Escritura caminham juntos. Uma vida distante da palavra é uma vida distante da santificação. Sem verdade, não há santidade. Um espelho revela sujeira que não vemos. A palavra revela áreas que precisam ser tratadas pelo Espírito. Você tem alimentado sua fé com a verdade ou com opiniões humanas? A santificação só é possível porque primeiro houve redenção. Cristo morreu para nos justificar, mas também ressuscitou para nos transformar. Ele não morreu apenas para nos livrar da culpa do pecado, mas também do poder do pecado. O Espírito que santifica é o mesmo que aplica em nós os méritos da cruz. Se alguém ainda não nasceu de novo, não pode experimentar a santificação, porque primeiro é necessário salvação. 2 Tessalonicenses 2:13 nos ensina 3 grandes verdades. Primeira, a santificação faz parte do plano eterno de Deus. Segunda, a santificação é obra do Espírito Santo. Terceira, a santificação acontece pela fé na verdade. Vivemos dias de engano,
mas Deus continua operando santidade no seu povo. Não resista à obra do Espírito, não entristeça o Espírito, coopere com ele. A evidência de que fomos escolhidos é que estamos sendo transformados, que possamos orar, meu querido irmão e irmã, líderes, professores. Espírito Santo, continua a tua obra em mim, santifica-me pela tua verdade, molda-me à imagem de Cristo. Reflitam comigo nesta hora, a santificação não é fruto exclusivo do esforço humano, ela é, antes de tudo, uma obra contínua do Espírito Santo em nós. Desde o início, Deus nos escolheu para a salvação, e essa escolha se manifesta por meio da ação do Espírito, que nos separa para Ele, moldando nosso caráter e nossos desejos segundo a verdade. O Espírito opera de dentro para fora, ele convence, transforma, fortalece, conduz o crente a uma vida que agrada a Deus. À medida que cooperamos com essa obra, pela fé, pela obediência, pela prática da palavra, somos gradualmente conformados à imagem de Cristo. Pergunte a si mesmo: tenho permitido que o Espírito Santo governe minha vida, atitudes, palavras e decisões? Santificação, querido e querida, é um processo diário de rendição. Escolha confiar menos em sua própria força e mais na ação poderosa do Espírito em sua vida. Que o Senhor Deus abençoe você, a tua família, casa e todos aqueles que tu tens alcançado para esta santificação através do Evangelho, levando a salvação a estas pessoas. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, agradeço porque não caminhamos sozinhos. Obrigado pelo teu amor, pelo teu Espírito que opera em mim a santificação. Ajuda-nos a ser sensível à sua voz e obediente à tua verdade. Que minha vida reflita cada dia mais e mais a tua vontade. Assim agradecemos. Amém. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.